O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servir-nos. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Alguns dias atrás, o Papa Francisco publicou uma frase que dizia o seguinte: Deus não precisa ser defendido por ninguém. Algumas pessoas, aproveitando dessa frase, dessa situação, se eu não me engano foi no dia 20 de agosto, umas, não gostando do Santo Padre, o Papa, católicos, aproveitaram disso para falar mal do Papa, dizendo que o Papa não era católico, e outras pessoas que não gostam da Igreja usaram essa frase justamente para dizer que os católicos estavam justificando os seus erros. Pois bem, essa frase do Papa, infelizmente essas pessoas tiraram de um contexto na qual o Papa não estava falando nada de errado. Se nós olharmos para a tradição e para as Sagradas Escrituras, de fato Deus nunca precisou ser defendido. Quando nosso Senhor estava caminhando para a cruz, ninguém estava tirando a vida dele. Como ele mesmo vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a entrego, eu a dou livremente. Se fosse para Jesus se defender, ele mesmo se defenderia, porque ele era Deus. Em vários outros momentos, Jesus sempre disse que não é para usar a espada. Aquele que matar alguém com espada, da espada também será matado. Ele vai dizer para nós que se alguém dá um tapa numa face, que você ofereça a outra também. Então, o que Jesus não quer que nós façamos é que nós tenhamos esse ódio dentro do nosso coração. É que nós não saiamos por aí brigando um com os outros e dizer no final de tudo que tudo isso é por causa de Deus. E era isso que o Papa Francisco estava condenando naquele dia, que os cristãos, que as pessoas não brigassem por causa do nome de Deus. É evidente que nós precisamos defender a Igreja, é evidente que nós precisamos defender a nossa fé, é evidente que nós precisamos também defender o nosso direito de sermos cristãos, de vivermos como cristãos, como aquelas pessoas que seguem a nosso Senhor. No entanto, ser cristão, melhor, defender os nossos direitos, não significa brigar, não significa alimentar esse ódio em nossos corações.
São Paulo vai dizer para nós na primeira leitura de hoje que todas essas rivalidades, todas as rixas que existem entre nós é justamente o modo que as pessoas carnais procedem, ou seja, aquelas pessoas que não vivem conforme o Espírito de Deus, aquelas pessoas que não sabem amar, aquelas pessoas que não rezam, aquelas pessoas que não desejam o bem para o outro. Então não basta você dizer por aí que você está brigando, estou brigando por causa do nome de Deus. Não basta ficar postando certas coisas, né? No nome da igreja, no nome de Deus, causando aquela confusão e depois dizer que você está fazendo bem. Não, você não está fazendo bem. Você está fazendo o que Satanás faz. Você está causando divisão, confusão no reino de Deus. A pessoa que age conforme o Espírito, ela sabe muito bem que a conversão do outro não depende daquilo que ela faz, não depende daquilo que ela fala, mas a conversão do outro depende da graça de Deus. Como o próprio São Paulo vai dizer, aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. É evidente que Deus quer usar da nossa vida, do nosso exemplo, da forma que nós vivemos, que nós testemunhamos o amor de Cristo. Mas nós temos que termos em mente que é necessário, sobretudo, a graça de Deus. Enquanto a graça de Deus não tocar certos corações, não há muito o que fazer, a não ser rezar. Por isso que um cristão defende a sua fé, defende a sua igreja, amando aqueles que não são capazes de amar, entregando a sua própria vida por causa de nosso Senhor, assim como Ele entregou a sua vida por nós. Olha os mártires, em vez de brigarem, em vez de causar toda aquela confusão, o que eles fizeram? Foram até o fim, foram capazes de entregar a sua vida, porque eles compreenderam o que é viver conforme o Espírito e o que é viver conforme a carne. Então que Deus nos abençoe nesta noite, nesta Santa Missa, e nos conceda também a graça de sermos pacíficos, porque os pacíficos herdarão o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.